Olá. Olá. Hum. Oi, Juliana. Oi, Bia. Oi, boa Olá, noite. Fernando. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bem, tudo jóia, Ju? Tudo bem? Juliana, você está onde? Em São Paulo também? Estou em São Paulo. Que legal. Juliana em São Paulo, Bia Santos em São Paulo, Fernando no Porto. Hum. Aí vocês todos a pensarem, eu queria estar no Porto, na Europa, e eu gostava de estar no Brasil. Nossa, diz-se com razão que a relva do vizinho é sempre mais verdinha do que a nossa, não é? Muito Sim. bem. Então nós estamos agora já online, estamos já na sala. Sejam bem-vindos, Bruna. Digam-nos, por favor, de onde vocês são, digam-nos qual é a vossa cidade e o vosso estado. Sejam muito bem-vindos, Vanice, olá, Mariana Riscala, boa noite, novamente, e a Bia Santos também. Isso mesmo, é importante saber se nos estão a escutar bem e se nos estão a ver bem também na imagem. Existe aqui, vendo e ouvindo bem, uau, Eliane Vieira, muito obrigado pelo feedback, isso é muito importante para nós, porque nós temos um delay que é sempre muito aborrecido, vocês já devem estar fartos de ouvir falar nisso, mas aquilo que nós dizemos agora aqui online só se vai escutar aí, na sua casa, no sítio onde você está, daqui a cerca de 15 a 30 segundos. Então significa que às vezes nós fazemos uma pergunta e essa pergunta só pode ter uma resposta passados vários segundos, o que é realmente estranho. Eu vou só colocar aqui o meu som no meu celular para ver se está tudo direitinho. E sim, tenho o som então aqui no celular, o que significa que em Portugal também se está a ouvir e a ver em boas condições. E aí, Bia? Oi, tanta gente. Você quer dar as boas-vindas? Sim. E tô vendo que tem gente aí da turma 2 que já é aluno da turma 2 que tá aqui. Gisela, Hélida, Juliana da turma 2. Então sejam bem-vindos, Bruna, Vanice, Mariana, a Williane, Luciane. Será que é a Lu que a gente conhece? Se for a Lu que a gente conhece, dá um alô aí. Se não for, perdoe, mas eu acho que tem uma probabilidade de ser ela. Hélida, seja bem-vinda. A Cida, eu imagino que é a Cidinha, se for, confirma pra gente. Gisela, agora diminui o horário. Gisela está em Roma, gente. Muito bem, Claudinha, seja bem-vinda, obrigada pelo retorno. Muito bem, então, quem for chegando vai dizendo um olá pra gente. Já temos aí 30 pessoas nos ouvindo. Se puderem nos contar de onde são. Daqui a pouquinho a gente já passa a palavra para Estrela da Noite, que é a Juliana Riscala. Na estrela da noite e de vários dias, que bom. Então, a Bruna aí de Santa Catarina, que legal. A Gisela agora está em Roma, suponho que está a 3 horas. ouvir-nos de Roma. Já são 3 horas aqui, eu já diminui um bocadinho menos. A diferença entre Portugal e Brasil e Brasil depende da região, mas o horário do Brasil é só de 2 horas agora. Que legal. Então a Gisela está lá com mais uma hora ainda. E Itália sofrendo muito, com muita devastação, com as intempéries, mas enfim, não é sobre isso que nós vamos falar hoje, a vida tem mesmo que continuar. Olha só, Gisela, são 3 horas de diferença agora, e sobre mim agora você tem uma, que bom. Vamos lá, então temos aqui gente a aparecer de Santa Valdir, Catarina, seja São Paulo. bem-vindo. Eba, Valdir, que bom, que bom. Muito bem. Eu não sei se eu acho que eu gosto de dizer sempre estas coisas. O ideal é você ter aí à sua beira um copo de água, porque pode dar sede, até porque às vezes ouvimos coisas que nos secam a boca. E aí o copinho de água dá sempre jeito. Copinho é uma expressão bem portuguesa, um diminutivo. Então, para além disso, isto é uma sugestão que nós fazemos sempre. Agarre, vá buscar papel, lápis, caneta, aquilo que preferir, e esteja preparado para tomar notas. Não quer dizer que tenha que tomar notas, mas que às vezes, quando nós ouvimos alguém que está a falar sobre uma coisa que nos pode impactar a qualquer momento, não sabemos quando, e uma palavra, por vezes, pode mudar e pode fazer a diferença em muita, muita coisa. Permita-se esses insights, se você tiver, ótimo, fantástico, mas acima de tudo permita-se vir com um coração bem aberto. Eu lembro-me que há muitos, muitos anos alguém me disse que quando nós vamos a uma conferência, a uma exposição, a um congresso, seja aquilo que for, nós trazemos de lá aquilo que vamos à procura de ir buscar.
Nós vamos, dentro de instantes, perceber o que é que vamos poder ir buscar hoje à nossa estrela da noite, à Juliana Riscala. A Bia vai já de seguida fazer a apresentação. Nós vamos ficar aqui no final da intervenção da Juliana, daquilo que vai partilhar connosco. Vamos ficar a conversar um pouquinho mais com você. Vai poder fazer perguntas, nós vamos dar respostas. Vamos falar do curso que nós estamos neste momento a desenvolver. Não, ele está desenvolvido, mas o curso que estamos neste momento a comercializar, em que você pode fazer parte da turma 2. A Juliana é uma das pessoas que já faz parte da turma 2, que bom, e aquilo que nós estamos aqui a fazer é a partilha do conhecimento, a partilha de experiências, que uma experiência tida por nós pode significar poupança de muito tempo, de muito dinheiro a você, que pode passar pela mesma coisa e ter, quem sabe, uma inspiração. E aí, Bia, quem é Juliana Riscala? Eu não vou dizer, porque ela vai contar para a gente hoje. Eu acho que a grande mina de ouro, né? A gente pode dizer assim, porque todos nós que somos psicólogos e que estamos empreendendo, a gente vem encontrando aí bastante percalços. E normalmente esses percalços eles são reincidentes na vida de muitos de nós. E o que vem acontecendo com a Juliana nos últimos 2 meses, ela vai precisar contar um pouquinho mais da história para a gente chegar nesse momento e entender. Foi algo que impressionou muito a mim e o Fernando, e que a gente achou que valeria muito a pena dividir com você, que de repente está aí sem saber por onde começar, sem saber o que fazer. Então, a proposta da Juliana hoje é contar um pouquinho da história de vida dela, dos vários momentos em que ela esteve empreendendo na carreira, e foram vários momentos, na carreira e na vida, vamos dizer assim, acho que é os dois, né, 50% de cada, mas a sacada de tornar isso um negócio, de ter um olhar para isso enquanto psicólogo, já posso falar a data, Ju? Pode. Aconteceu no dia 3 de outubro, então a gente está completando aí 1 mês e 2 dias dessa sacada, e nesse 1 mês e 2 dias muita coisa mudou, e muita coisa mudou inclusive ao longo do nosso curso gratuito, e ela vai partilhar isso com vocês. Então, talvez algumas coisas que vocês também ouviram no curso e que não tiveram a mesma sacada, a Ju vai poder partilhar um pouquinho com vocês. E a gente achou muito, muito importante e rico trazer, né, essa história, porque a gente se conecta, nós somos seres humanos e nós nos conectamos com as histórias e com aquilo que o outro faz e que às vezes parece muito difícil para nós e que para o outro não é. Então, sem mais delongas, Ju, a turma é tua, a aula é tua. Fala, Fernando, você quer falar? Eu queria pedir a sua colaboração. Você viu que apareceu aí, por cima do chat, está aí um link. Link esse que vou pedir para você, se achar que deve fazer isso, copia, cola na sua rede social, cola no Instagram, cola no Facebook, me envia para um amigo seu, diga-lhe que vai acontecer uma história muito interessante, uma história no caminho do sucesso, daquilo que nós costumamos chamar do caminho do sucesso, que pode ser muito interessante você partilhar. Então partilha na sua rede social, aproveita neste momento, e eu vou pedir agora para a Juliana fazer aquele sorriso, para a Bia fazer aquele sorriso, porque é o momento em que nós vamos apanhar aquilo que está na tela para também nós postarmos na nossa rede social. Então vai lá. 1, 2. Que máximo. Então, cá está, tudo apanhadinho e agora sim, vamos continuar e vamos então passar a palavra para a Juliana. Correto? Vai lá, Ju. Vamos lá. Me escutam bem? Nós aqui sim, e eles daqui a pouquinho vão retornando. Sim, olha, bom, boa noite, pessoal. Primeiro, muito obrigada, Bia, Fernando, pela oportunidade, pelo convite. Quando eu conversei com eles, eles me convidaram. Primeiro foi aquele susto, né? E aí eu falei, lógico, eu acho que eu compartilho dessa opinião de que quanto mais a gente puder compartilhar as experiências e o que a gente passa, sem dúvida, alguma pessoa a gente vai conseguir ajudar, né? Porque, como a Bia comentou, a gente sempre acaba passando por alguns perrengues, principalmente no começo das profissões, e compartilhando a nossa experiência é sempre importante para conseguir ajudar as pessoas, né? Então, a minha ideia hoje é falar um pouquinho sobre a minha carreira
e, de certa forma, também sobre a minha vida, né? Vocês vão perceber que, por muitos momentos, eu preciso juntar as duas coisas, mas é importante para vocês entenderem o meu propósito final, que é a ideia do que a Bia falou. A gente estava conversando hoje mais cedo, a sensação que eu tenho era de que as coisas tinham começado a acontecer de uns 2 meses para cá. E eu já estava achando que estava sendo rápido. E quando a gente foi ver, na verdade, fez 1 mês, agora dia 3, que a gente conversou algumas coisas, e aí realmente deu uma deslanchada, né? Então, falando um pouquinho para vocês sobre mim, eu tenho 36 anos, que amanhã eu faço 37, sou formada em psicologia, me formei na FMU em 2003, e logo na sequência eu fiz minha pós-graduação na Escola Paulista de Medicina em Psicologia da Infância. Eu comecei a minha carreira em recursos humanos, então meu primeiro emprego foi como estagiária na área de recrutamento e seleção, numa grande empresa multinacional de tecnologia, que é onde eu estou até hoje, e fui fazendo a minha carreira lá, né? O grande e primeiro grande desafio de carreira que eu tive foi quando eu tinha mais ou menos 2 anos e meio de estágio, era mais ou menos junho, e eu me formaria no final do ano, e eu não teria uma oportunidade de efetivação por conta do tamanho de RH naquela época, e aí eu tinha que tomar uma decisão, né? Foi a primeira grande decisão profissional. Ou eu continuaria no meu estágio, né, que iria até o final do ano, que era quando eu me formava, e aí eu perderia o emprego porque eu não tinha vaga, ou eu optaria por ir para o mercado de trabalho para tentar algum outro emprego enquanto eu já tivesse aí a garantia do meu estágio. E foi o que eu fiz, né? Foi difícil sair dessa grande empresa e pedir demissão. Muitas pessoas me julgaram, eu escutei de várias pessoas dizendo: você é louca, você está pedindo demissão de uma super empresa. Mas foi um risco calculado. Eu sabia que se eu não fizesse aquilo no final do ano, eu naturalmente seria desligada por falta de posição de efetivação. E aí eu fui para uma outra empresa trabalhar com treinamento, fiquei por 6 meses até o final do ano, quando eu me formei, né? E aí eu tive que tomar uma outra decisão. Eu tinha o sonho de conhecer mais o ambiente hospitalar, de poder atender em hospital. Na época da faculdade, a gente fez estágio em mais acho que foram mais de 5 áreas, 8 TCCs na época, e uma delas foi a área hospitalar, que sempre me encantou, né? Eu sempre tive esse interesse pela área biológica, pela área de medicina, de hospital, e só que a pós-graduação era durante o dia, eu não tinha opção de trabalhar. Como eu já tinha interesse nisso, eu fiz um planejamento financeiro, guardei o que eu conseguia guardar de dinheiro na época, e eu lembro que eu comentei com a minha mãe, falei: mãe, eu vou arriscar, eu vou pedir demissão e vou estudar, né? Tenho dinheiro guardado, se der alguma meleca, você me ajuda? E ela falou: vamos embora, né? É isso que você tem que fazer. Eu era nova, eu não era casada, não tinha filhos, então era o momento de arriscar, e foi o que eu fiz, né? Então, deu aquele frio na barriga, mas eu tomei essa decisão, pedi demissão da empresa que eu estava e fui para pós-graduação. Eu fiquei 1 ano, né? Então, eu trabalhava em ambulatório, em enfermaria, e estudava, né? Era um estágio, era prática e teoria muito, muito próximo, foi uma experiência riquíssima, em pediatria, que era o meu sonho, trabalhar com as crianças, e, obviamente, que o dinheiro não deu, né? Chegou um momento em que toda a minha reserva tinha ido, e aí eu comecei a fazer o meu hobby, né, que era artesanato, que eu sempre gostei muito. Eu tive que fazer ele rentável, né? Então, eu participava nos tempos que eu tinha livre de bazares de empresa. Eu estava lembrando que eu tinha que fazer cachecol, eu fazia cachecol em 1h30 de tanta encomenda que eu peguei naquele ano. Foi um ano que deu um boom em cachecol, ninguém encontrava lã, ninguém fazia nada, e eu tive que fazer do limão a limonada, né? Então, foi um ano realmente em que eu tive que me esforçar dos meus outros lados, dos meus dotes que eu tinha, para conseguir tornar eles rentáveis, para conseguir me bancar naquele ano. E aí, no final do ano, quando eu me formei lá na pós, eu tive o convite para continuar trabalhando na Escola Paulista, no Hospital São Paulo, mas como voluntária, né? E aí, infelizmente, precisava de dinheiro, e fiquei naquele primeiro conflito entre eu faço o que eu estou amando e preciso do dinheiro, né? E eu falei: não, eu vou para a praia,
Era final de ano, Natal, eu falei, quando eu voltar, eu decido o que eu faço, né? Se eu volto a procurar emprego. Nesse ano também atendi, fiquei atendendo tanto em hospital, mas eu também tive meu consultório, atendi, cliniquei. E aí, no dia 3 de janeiro, assim que passou o ano novo, eu recebi o convite para voltar para a minha primeira empresa, para a multinacional, que é onde eu estou até hoje, né? E aí eu fui sem pensar, assim, não tinha dúvida, era uma grande empresa, a oportunidade já não era mais como estágio, era como uma vaga efetiva, e eu embarquei. Infelizmente eu não consegui acompanhar no hospital, porque por conta do horário, e voltei para a empresa. E nesse caminho eu fiquei na parte de treinamento, e fui caminhando, fui crescendo, e eu ia fazendo os meus artesanatos, os meus hobbies, às vezes surgiam novos, então eu fazia cupcake, fazia decoração de festa, e eu ia crescendo profissionalmente em recursos humanos, e fazendo os meus hobbies também, né? E as pessoas sempre me questionavam, o que você está fazendo aqui? Você tem que viver desses hobbies, fica tudo muito lindo. E eu dizia, não, mas por quê, né? Eu posso tocar isso como um hobby, como um momento de relaxar, de me distrair realmente, nesses momentos onde eu parava e ou pintava, ou fazia artesanato, enfim. Mas, de certa forma, eu não conseguiria viver financeiramente daquilo, né? Um tempo depois, eu me casei, eu falei, bom, agora é hora de engravidar, e aí eu comecei a ter, e aí é a hora que eu começo a misturar minha vida pessoal também. Eu tive 2 perdas gestacionais antes de ter minha primeira filha, e nesse momento eu descobri um mundo novo, na verdade, né? Eu sempre gostei muito dessa questão das crianças, desde a época da faculdade, quando eu atendia, depois na pós, mas eu descobri o mundo das mães e das tentantes e das pessoas que não conseguem engravidar. Eu tive um apoio muito grande de um grupo de mulheres que também passava por isso. Era um grupo virtual, tinham mulheres do país inteiro, onde a gente trocava as experiências, desde os exames que a gente tinha que fazer, que tipo de dificuldade que uma tinha ou que a outra tinha. E eu comecei a perceber que aquele tema era um tema mais recorrente do que eu imaginava. As mulheres sofriam, muitas vezes tinham o apoio do marido, da família, muitas vezes não contavam para a família tudo que passavam, e eu percebi o sofrimento calado que aquilo era. Por muitas vezes eu até esquecia que eu estava passando por aquela mesma dor, e dava um apoio psicológico para muita gente daquele grupo, e hoje eu tenho amigas que eu tenho contato até hoje, que viraram grandes amigas desde essa época. Acho que uns 2 anos depois disso, eu consegui engravidar, né, desde a primeira tentativa, e ter a minha filha. Hoje eu tenho 2 filhas, mas foi naquele momento da dor, naquele momento daquela realidade que eu não imaginava, que eu decidi que aquilo não estava acontecendo comigo à toa, né, e que eu podia ajudar as mulheres, eu podia trabalhar com aquilo, e que eu sentia que não era à toa que eu tinha passado por tudo aquilo. Então, ali me veio a ideia de começar a trabalhar com mulheres, mas eu acabei deixando esse plano um pouco de lado por conta da maternidade, né? Eu costumo brincar que por uns 5 anos, mais ou menos, eu deixei de ser a Juliana com tudo que eu gostava de fazer, ler, estudar coisas novas, e me dediquei muito à maternidade, né? Então, eu profissionalmente, eu continuava na empresa, continuava em RH, e eu acho importante pontuar isso, porque muita gente, eu conheço muitas psicólogas que dizem que no momento em que engravidam ou que vão ser mãe, falam, eu vou trabalhar em clínica agora, porque aí eu consigo trabalhar meu horário, ou trabalhar a flexibilidade, e acabam abdicando de outras áreas, de outras profissões, ou enfim, de alguns ramos. E eu digo que dá para tocar tranquilamente, né? O meu foco foi sim na maternidade, mas eu continuei minha carreira em RH sem nenhum impacto, né? Tem uma flexibilidade boa na empresa hoje, mas de certa forma eu consegui tocar tranquilamente a maternidade, né? Eu acabei parando outras áreas da minha vida, mas o lado profissional seguiu. Bom, eu fiquei desse tempo um pouco parada, né? Mas meus artesanatos, as festas, as coisas, isso eu nunca parei. E muita gente sempre me questionou, desde antes da maternidade, mas principalmente depois que as minhas filhas nasceram, como é que eu dava conta de fazer tudo que eu fazia, né? Porque eu tenho uma demanda, uma carga horária de trabalho muito grande na empresa. Eu chegava em casa
tem uma carga de crianças pequenas, inclusive se alguma delas aparecer aqui, eu pedi para que elas ficassem no quarto, mas criança adora aparecer também, então já vou avisar que pode ser que algumas surjam aqui, mas as crianças pequenas demandam muito, não tenho como dizer que eu não tenho como me dedicar muito tempo a elas, mas eu também consigo fazer outras coisas, né, e as pessoas se questionam muito sobre isso, e o que eu sempre digo, né, até eu algumas vezes paro para pensar como eu consigo fazer tanta coisa, e eu acho que o grande segredo é a questão da priorização, né? Quando a gente define um propósito, quando a gente tem um objetivo, independente de toda a rotina ou logística que a gente tenha que fazer, a gente sabe o que a gente precisa e o que é importante. Então, hoje em dia, eu priorizo não perder tempo vendo uma televisão, assistindo novela, não digo que essas coisas não são importantes, mas no meu momento de vida, é importante eu priorizar, né? Então, hoje eu prefiro investir meus momentos e minhas horas no que realmente eu preciso fazer, né? Então, de uns 2 anos para cá, mais ou menos, eu voltei a estudar, as meninas estavam um pouco maiores já, eu voltei a fazer cursos e ler, e aí eu, em todos os assuntos que vocês possam imaginar, eu sempre fui muito curiosa, né? Para vocês terem ideia, eu já perdi as contas, mas nos últimos, acho que 2 anos, eu cheguei a fazer mais de 20 cursos, e eu voltei a pensar novamente na questão da saúde mental das pessoas, né? E por que isso? Porque eu comecei a me deparar com pessoas muito próximas a mim, tanto em empresas como fora do ambiente empresarial, adoecendo, né? E aí começa a dar aquela mexida interna daquela coisa, você sempre quis trabalhar com a saúde mental mais a fundo, você sempre quis trabalhar com as mulheres, você tem o seu sonho de fazer tal coisa, e eu ia simplesmente vivendo e deixando meio de lado, dizendo, não, tô bem aqui, a opção que eu fiz foi a área de RH, vou seguir aqui, e isso é uma coisa que eu falo que é muito comum, né? Acho que a maioria das pessoas passa por isso ainda, mas eu lembro claramente que desde a época da faculdade as pessoas me perguntavam, né? E perguntavam para todo mundo, qual que é a área da psicologia que você vai seguir? É clínica, é escolar, é hospitalar, é empresa? E quando eu dizia que eu queria seguir empresa e também clinicar, já era o primeiro susto do tipo, não é possível isso, você tem que escolher uma área, né? E eu digo para vocês que não, a gente não tem que escolher uma área, né? Eu optei nessa época por RH, cliniquei por um tempo e depois acabei me focando só na empresa, mas por muito tempo eu acho que eu caía nessa crença de que a gente sim tinha que escolher uma área. E de um tempo para cá, quando eu comecei a me deparar com essas pessoas adoecendo, eu parei para repensar o que eu estava realmente fazendo da minha questão profissional e falei, por que não trabalhar em mais de um emprego, vamos dizer assim, não necessariamente uma empresa, mas trabalhar com várias frentes, né? Não significa que eu preciso sair de uma carreira que eu tenho, que está estável, que eu gosto, para fazer algo que também está ligado a um lado de saúde emocional ou alguma outra atividade ao mesmo tempo, né? Então, isso é uma coisa que eu também gosto de dizer, né? Trabalhando em RH, a gente acompanha muito essa questão da inovação e de como a tecnologia tem vindo no mercado de trabalho, então muitas pessoas se preocupam quais serão os empregos do futuro e que tipo de emprego vai deixar de existir, e aí o que eu sempre digo independente do que vai deixar de existir, existem coisas novas que vão surgir, então cabe a gente estar preparado, independente da área, nós psicólogos ou não psicólogos, o conhecimento e o comportamento eu acho que é o que vai fazer o diferencial. Né? E certamente as pessoas no futuro vão trabalhar com mais de uma área de atuação, mais de uma frente de atuação. Então, isso é importante até que vocês possam pensar, quem está em começo de carreira ou quem já está no momento da carreira caminhada, que tipo de conhecimento que a gente tem para atuar em frentes diferentes de trabalho, né? Porque isso é o esperado para o nosso futuro. E eu comecei a me dar conta disso, né? E aí foi o que a Bia falou, eu fiz uma consultoria, né? Na verdade, foi um dia que eu estava, antes até da consultoria, foi um dia que eu estava
deu aquela mexida interna, e eu preciso ajudar, eu vendo as pessoas, algumas pessoas entrando em licença, muito próximas a mim, pessoas que eram apaixonadas pelo que faziam, e mesmo assim estavam entrando ou com pânico, ou com depressão, ou simplesmente uma ansiedade e entrando com medicação, e eu vendo o tempo passar e dando aquela sensação de que as coisas não caminhavam. E aí eu conversei com uma amiga minha, que mora hoje nos Estados Unidos, ela se formou comigo, e comecei a falar com ela do meu incômodo, e ela me mostrando as coisas positivas que eu tinha, ou o tipo de comportamento que eu podia ajudar as pessoas. E aí eu falei com ela, vamos montar um projeto, algumas ideias, e a gente montou um negócio enorme, né? Era um projeto que eu olhava e falava para ela assim, como a gente vai transformar isso em ações factíveis e rentáveis, né? Mas a gente foi criando, e a gente se falava à noite, nos horários que dava por conta do fuso, e aí eu falei um dia com a Bia, falei, Bia, eu preciso falar com você, com o Fernando, e preciso de uma consultoria, porque eu estava perdida com tanta ideia. E aí foi o momento que eu fiz a primeira conversa com eles, e o Fernando, eu brinco com ele, mas ele fez uma pergunta que foi crucial, né? Ele falou assim, você é milionária? E eu falei, depende do referencial, você está querendo saber de saúde, de conhecimento? Aí ele falou, não, de dinheiro mesmo. E eu falei, não, estou longe de ser milionária. E aí ele falou, bom, então todo esse projeto que você está me dizendo é filantropia, né? Como é que você vai viver disso? Né? Como que isso se torna rentável para você? E eu, mesmo sabendo daquilo, dá aquele choque de você escutar, né? Então eu tive que parar por um momento, né? E me voltar para todos os meus sonhos, né? Os sonhos da Juliana e os papéis da Juliana, né? Então, eu, Juliana, sou profissional de RH, eu sou mãe, eu me preocupo com a saúde mental das pessoas, esses momentos de relaxamento e de abstração, de esquecer tudo. Eu tenho a Juliana do artesanato, né? Então, que eu pinto as mandalas e faço tudo. E uns dias antes de falar com o Fernando e com a Bia, eu conversei com uma outra pessoa, e ela falou assim para mim, você tem que se encontrar, você tem que saber o que você quer, né? Quem é a Juliana? Não é possível ser a Juliana de várias frentes. E naquele momento, mesmo com anos de terapia e com muita análise, eu parei e falei, nossa, será que eu realmente não sei quem é a Juliana, que eu tenho gosto diferente por várias áreas? E eu falei, não, peraí, eu posso sim conectar as coisas. E depois da conversa com o Fernando e com a Bia, eu parei e falei, putz, entendi, realmente eu tenho que conectar essas coisas, eu posso sim ter áreas de atuação diferentes, vou estudar um pouco mais, vou definir algumas atividades, alguns focos, e aí o Fernando comentou, você tem que ter um site, você tem que pensar em alguma coisa de juntar. Eu falei, bom, eu tenho o Facebook de cada uma das áreas e tal, mas aquilo também me incomodou, né? E aí, quando eu desliguei com eles, naquele mesmo dia, eu parei, eu falei, é hoje que eu preciso mudar, né? E eu lembro que eu coloquei as minhas filhas para dormir, sentei na frente do computador e falei, eu vou montar o meu site, né? Isso era por volta de 9 da noite, 8 e pouco, 9 horas. À 1 da manhã, meu site estava montado, e eu tinha conseguido conectar todos os meus eus, né? Então, eu não é que eu tinha várias personalidades, ou que eu era várias Julianas quebradas, mas eu tenho interesses por vários pilares que, no fundo, quando eu olhei, eu entendi que todos eles conectavam com um único propósito, né, que é o cuidado com as pessoas, é você entender, as pessoas conseguirem entender a sua força, o seu propósito de vida, e não viver nesse automatismo que a gente vive hoje, seja profissional, seja na vida, que é o que está adoecendo as pessoas, né. E aí eu fiz a minha inscrição na hora para o curso online, né, com a Bia, com o Fernando, e aí foi realmente a revolução, né? Então, eu digo que de um mês para cá, a sensação que eu tenho é que passou um ano, porque muita coisa aconteceu em muito pouco tempo, chega até a ser bizarro, né, as coisas que eu olho e falo, nossa, tá indo, né, tá acontecendo. Então, basicamente, o que eu pude notar de diferença e que eu gostaria de compartilhar, principalmente com os psicólogos que estão passando por esse momento, ou que acham que simplesmente só podem viver em uma área da psicologia, que não, dá para fazer várias coisas, sim, ao mesmo tempo. O que é importante é que a gente tenha definido
e tenha claro o nosso propósito, né? Então, quando eu assisti a primeira aula da Bia falando sobre o empreendedor e o empresário, eu me peguei muito e falei, nossa, quantas ideias eu tive minha vida toda como empreendedora, né? Então, eu fazia o cachecol, fazia a mandala, fazia o artesanato, eu fazia a decoração da festa, enfim, eu criava várias coisas, mas eu não fazia achando que eu poderia ser, eu não via aquilo como um negócio, eu via como uma renda extra que entrava, afinal de contas, eu sempre escutei que eu tinha que seguir uma carreira, e minha carreira estava em RH, né? Então, como eu poderia ter um negócio se eu já tenho uma carreira estável? E eu acho que essa foi uma mudança de mindset ali na hora com a aula, e que eu disse, caramba, realmente, eu tenho tanta ideia, mas eu não tenho uma visão de empresária, de como tornar isso rentável, de como tornar isso a longo prazo, né? E aí, naquele momento, eu decidi que eu teria que olhar para o meu projeto de vida como algo sustentável, rentável e como um negócio sério, né? Que se eu não olhasse para aquilo, ninguém mais ia olhar. E quem me conhece sabe que eu sou extremamente mãezona, né? Então eu tenho sempre os meus amigos por perto, eu quero fazer pelos outros. E aí a segunda aula da Bia de parcerias foi outro tapa na cara, né? Porque eu sempre ouvi, não, vem cá, me ajuda, né? Vem cá que eu te ajudo com o que você conhece, eu te ajudo com o que você conhece. E aí eu me deparei com um ponto que é incrível, que parece bobo, mas que muitas vezes a gente erra, né? Então, na hora de fechar uma parceria, pode ser com um amigo, às vezes eu olhava e falava assim, mas o que essa pessoa vai me acrescentar para essa parceria, né? E eu escutava algumas pessoas dizendo assim, mas ela não tem nada para pôr na mesa. E eu pensava, nossa, gente, que frieza, né? Coitada, é amiga, vamos ajudar. E aí ali eu parei e falei, peraí, não é assim, né? Se é o meu negócio, eu tenho que ver realmente como um negócio. Então, as pessoas, sim, que eu tenho perto, que são amigas e que têm a contribuir com isso, são exatamente muito, muito parceiras. Eu acho que essa conexão, eu falo que é uma rede, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente vive em rede. A gente tem, sim, que ter essas parcerias para que a gente consiga entregar o que a gente precisa, né? Então, a Juliana não vai ter todo o conhecimento para entregar o que ela quer, né? Meu projeto era grande, né, e continua sendo. Obviamente que eu foquei em algumas ações para começar, mas a minha ideia é muito grande e atinge um grande número de pessoas e de áreas que eu não tenho um conhecimento profundo. Então, eu vou precisar, sim, das parcerias, e essa aula da Bia foi fundamental para eu conseguir entender isso e ver as parcerias como um negócio também, né, e não, vem cá amigo com amigo que junta as ideias e a gente vai ser feliz, e que não é assim que acontece. A questão da comunicação, que foi a outra aula, foi muito engraçado. Então, eu falava assim para as pessoas, eu quero trabalhar com as mulheres, eu sei o que as mulheres precisam, né? Eu sei as dificuldades da maternidade, então, posso falar que inclusive, além da minha pós ser na área mais infantil, e com tudo que eu passei na minha vida pessoal em relação à maternidade, eu estudei muito e eu acabo sendo até hoje uma referência para conhecidas, para amigas, sobre dicas mesmo do dia a dia. Eu falo que é a maternidade da real, né? Então, algumas me ligam, Ju, pelo amor de Deus, o que você fazia para sua filha dormir? Né? O que eu faço com alergia e tal? E eu acabei achando que eu conseguiria dar esse suporte. Eu posso fazer um círculo de mulheres, falar de maternidade, falar de carreira, falar de empreendedorismo, de RH, de skills do futuro, e achando, né? E quando a Bia começou a falar nessas aulas sobre a importância das pesquisas, eu parei e falei, peraí, vamos dar um passo atrás e vamos escutar o que as pessoas precisam, né? Obviamente que a gente tem um feeling, a gente sente o que está acontecendo, mas, de novo, a gente não é dono da verdade. Então, o que o mercado te pede, né, antes de lançar qualquer coisa? E eu fiz isso, soltei uma pesquisa, né, de um círculo de mulheres, foi uma das ações aí para o meu projeto, e muitas coisas estavam próximas ao que eu pensava, mas eu me surpreendi com outras e com outros temas que eu não tinha ideia, né? Então, isso foi muito interessante. E depois foi realmente pensar algumas ações, né, que eu ainda estou fazendo, então não vou anunciar aqui, Bia, Fernando, nos próximos dias eu espero conseguir lançar e fazer o grande lançamento aí dessas ações, mas eu comecei a perceber que eu consigo e que eu posso
tomar e ter riscos calculados, mesmo que esses riscos envolvam dinheiro, né? Então, mesmo que hoje, se eu for pensar financeiramente, eu tenho contas para pagar e meu dinheiro está extremamente contado, existem outras formas que o dinheiro vai entrando e que eu posso arriscar e que eu posso investir, porque é um dinheiro pago já com as minhas atividades atuais. E a partir do momento que eu entendi que dava para fazer isso, que eu conseguiria tocar um negócio, além de ter uma carreira já estruturada numa empresa, meu mindset mudou e eu falei, não, eu posso fazer. Né? Então, eu estou assumindo novos riscos, muito mais pautada na questão financeira, de não dar um passo maior que a perna. Eu estudei o mercado, eu estou fazendo pesquisa do que o público precisa, né? Fiz muitas pesquisas, site da Organização Mundial de Saúde, para entender sobre a saúde mental, sobre suicídio, que cada vez aumenta mais, sobre depressão, né? Então, muitas vezes, as empresas, né? E aí eu costumo... A Bia fala muito isso, o Fernando, nos vídeos. Quando a gente vai falar com as empresas, eu não posso chegar simplesmente com um discurso de que vamos melhorar a saúde mental, as pessoas estão adoecendo, enfim, vai ser lindo, mas a empresa muitas vezes não vai olhar ou não vai investir naquele tipo de atividade, né? Diferente se você mostrar que se aquelas ações e seus trabalhos impactem diretamente em custo de plano médico, em redução do absenteísmo das faltas, em redução do número de licenças, e, naturalmente, aumento do resultado, da performance, tanto dos funcionários como da empresa. Então, muitas vezes a gente tem que respaldar todo o nosso discurso. Não dá para chegar com o discurso dos psicólogos ou com temas muito técnicos, mas a gente tem que respaldar com dados científicos, né? Então, eu estudo muito a questão da neurociência, estudo muito a questão dos dados oficiais de saúde, né? Então, o site da Organização Mundial de Saúde tem várias métricas, vários dados que são fundamentais para respaldar toda a nosso estudo ou pesquisa, ou qualquer ação que a gente queira fazer. E eu comecei a fazer muito isso, né? Então, nesse um mês para cá, eu tentei me respaldar e trazer argumentos para esse meu grande projeto. Ele tem várias frentes, porque eu entendi que sim, eu posso ter várias frentes de atuação, mas que o foco principal está na saúde mental das pessoas, né? Eu quero pessoas mais saudáveis, pessoas mais felizes com seus dia a dia, sem agir nesse automatismo que a gente tem, e que muitas vezes a gente nem percebe que a gente age assim, né? Enfim, tem muita coisa que ainda tem que estudar e que a gente tem que conhecer, então a questão do próprio marketing digital, por isso que eu falo, a Bia e o Fernando aí estão super à frente, né, nesse tema, então eu não tive dúvidas, eu me inscrevi quando acabaram as aulas online, o curso online, eu já me inscrevi para o curso, porque realmente a gente tem muito a aprender, como ver o nosso negócio, nossa vida como um negócio, na verdade, né? Nosso projeto como um negócio. Então, dessa forma, eu comecei a pensar realmente em coisas mais estruturadas e planejar melhor aí o meu projeto como o meu negócio. E eu comentei até com eles assim, obviamente que por muitos momentos onde a gente tem tomado grandes decisões, a gente vai ter o medo, né? Mas eu acho que foi a primeira vez que eu não senti medo. Obviamente que dá aquele frio na barriga, é mudança, é coisa nova acontecendo, mas no fundo eu consigo ter uma certeza de que vai dar certo, de que as pessoas precisam disso, porque eu respaldei todas as minhas ações que eu estou tomando agora, tanto nas pesquisas, como nas pessoas ao meu redor, como nos estudos científicos e o que existe. Então, eu estou estruturando, algumas ações já foram saindo, né? Então, o workshop presencial de mandalas, então como que a gente usa mandala para um lado terapêutico, né? Além do momento do relaxamento, do estresse, e de acalmar mesmo para a gente sair da loucura do dia a dia, que é o lado do trabalho manual, né? O lado da arte-terapia, vamos dizer assim. Como que eu uso isso como uma ferramenta terapêutica, né? Jung estudou muito as mandalas, os símbolos, então eu consigo sim conectar, né? Então não é a Juliana que faz artesanato, é a Juliana que gosta do artesanato, mas que tem todo um conhecimento teórico para analisar aquele conteúdo, né, para tornar as pessoas, para fazer com que aquele artesanato torne algo para ajudar como uma ferramenta no dia a dia das pessoas. Então, algumas coisas já começaram a sair
e as próximas vão vir aí nos próximos dias, né? Eu acho que é uma questão de atitude, é uma questão de decisão. Muitas vezes a gente acaba deixando a vida seguir, e a vida vai indo e a gente não toma a rédea daquilo, mas ter atitude, eu acho que é o principal, eu acho que é o que está fazendo a diferença agora, né? Então, ontem era domingo de um feriado, após virada de horário de verão, um dia perfeito, frio em São Paulo, perfeito para dormir a tarde toda, o dia inteiro, né? Eu fiquei num curso das 8 da manhã às 8 da noite. Fala, putz, que cansativo. Talvez seja, mas é um curso que estava totalmente ligado e conectado ao meu propósito. Se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim, né? Então, eu tenho que conectar e entender que o meu tempo tem que ser otimizado com as atividades e com o que eu preciso. Então, acho que isso é o principal, né? Quando a gente muda e quando a gente respalda nossos comportamentos e a atitude com todos esses estudos e tendo muito mais claro, fica muito mais fácil, né? Não vou dizer que não dá o medo, dá aquele frio na barriga, mas vem aquele frio na barriga com a certeza de que você está caminhando e está seguindo o seu caminho, né? E, de novo, a minha carreira em RH continua, eu continuo trabalhando horário comercial, às vezes horas a mais, e não é por isso que vai mudar, né? Então, acho que a gente tem que ter essa leveza. Se tiver leve para a gente tem que seguir. Bia, Fernando, acho que eu falei até mais do que eu podia falar aqui, assim, de tempo. Eu espero ter dado uma pincelada realmente nessas minhas ideias e do como realmente fez a diferença a nossa conversa na consultoria e do curso online, né? Então, parecem que muitas vezes a gente acha, isso aí é bobo, né? Então, comunicação, não precisa ouvir sobre comunicação. Mas sim, a gente precisa, porque a gente tem que entender que, mesmo que a gente conheça do tema, muitas vezes a coisa está sendo esfregada na nossa cara e a gente não tem aquela mudança do mindset e de cair a ficha mesmo para as coisas acontecerem. Então, acho que é um pouco disso, não sei, eu vi que foram passando as perguntas, mas eu tentei não focar aqui para não perder a linha de raciocínio. E eu não sei se vocês têm alguma pergunta, vocês também, ou além do tempo que a gente hoje à tarde a gente ficou surpresa, achando que fazia, sei lá, um ano que a gente estava falando e só fazia um mês. Juliana, eu gostava de começar. Eu, em primeiro lugar, lhe agradecer. Segundo, eu tinha razão para irem buscar papel e caneta para tomar notas. Eu tomei notas, tomei muitas notas. Muito obrigado. E ficou percebido, às vezes as pessoas podiam perguntar, mas Psicólogos in Company, Juliana Riscala, porquê, quem é? Juliana Riscala é o exemplo típico daquela pessoa que nós dizemos muitas vezes. Nós, eu, Bia, eu, Fernando e a Bia, aquilo que fazemos é transmitir o nosso conhecimento. Transmitir o conhecimento para que você possa criar habilidades. Os resultados dependem em exclusivo de cada um de vocês, de você. A Juliana é o caso perfeito de transformação de informação em conhecimento. Há uma conversa, há uma informação, ela processa a informação, coloca em conhecimento, faz um site. Houve uma aula, fala-se de pesquisa, vai fazer pesquisa. Houve uma aula, fala-se de parcerias, ressignifica parcerias. Então, isso sim é a aplicação do conhecimento. Essa é a justificação por termos convidado a Juliana. Juliana, gratidão por aquilo que você partilhou connosco, muito grande, mas muito obrigado. Gratidão a vocês por tanto conhecimento e ensinamento aí que deram uma virada da chave. Entretanto, surgiram aqui muitas, ou algumas questões, verdade, Bia? Verdade, Fernando. Eu acho que é importante a gente complementar uma coisa que é fundamental e que eu diria que é o pulo do gato, né? Que é quando nós decidimos convidar a Juliana para essa aula, nós decidimos justamente porque a Juliana conseguiu perceber qual que é o time. Às vezes a gente busca muita informação. E o excesso de informação, ao invés de nos libertar, vai nos aprisionando. Eu me recordo que há um tempo atrás, eu estava fazendo um processo de desenvolvimento de liderança numa empresa, e tinha lá uma líder com uma possibilidade muito bacana de crescimento,
E ela estava sempre pedindo mais do meu trabalho, mais do meu trabalho, mais do meu trabalho. E em um determinado momento eu sentei com ela e disse assim: olha, você já teve a formação A, você já teve a formação B, nós já fizemos um plano de ação para a tua carreira, para você sair do ponto A, para você chegar no ponto B. Então, assim, e era engraçado porque ela, como eles tinham contratado a minha consultoria do Fernando para um processo anual, tudo que ela via no mercado, ela trazia e falava assim: Pia, você não consegue colocar para gente? Né? E eu dizia: não, tem um planejamento, isso está no planejamento, vai acontecer no mês tal, isso não está no planejamento. E um dia eu sentei com ela e falei assim: olha, você pode receber toda a informação do mundo, mas se você não mudar esse comportamento que a gente falou em tal dia, se você não passar a olhar o funcionário como um parceiro seu e não... Enfim, né? Então, trazer a Juliana aqui significa uma coisa muito importante, que talvez, é isso que a gente quer que você reflita hoje. Você está um passo mínimo, não é nem um degrau, é um passinho de fazer o seu negócio acontecer. E a Juliana falou uma coisa que eu quero ressaltar, que é assim, a gente tem medo, e é verdade, nós temos medo, né? Nós sabemos disso. Só que quando a gente aprende alguma coisa e a gente sabe que isso pode, né, pode acontecer, que se eu fizer vai me dar retorno, então tá, então eu sei que eu posso investir 10 mil, porque se eu trabalhar o A e o B, eu vou conseguir ter 15 mil de retorno. E isso acontece muito. Às vezes a pessoa fala: eu não posso sublocar um consultório. A gente está vendo muito isso no nosso grupo de discussão de precificação no consultório, né? A pessoa fala: mas eu quero sublocar só uma hora. Só que se você subloca uma hora, você paga R$ 45 a hora. Se você subloca um período de 4 horas, essa hora cai para 30, para 25, dependendo da região. Mas eu só tenho um paciente, eu não preciso de 4 horários. Mas com um paciente você paga o seu horário de 4 horas, né? Então, é essa visão que nós não desenvolvemos na faculdade, porque o foco da faculdade de psicologia é nos formar tecnicamente, isso está correto, ninguém está dizendo que a faculdade tinha que dar curso de administração, de gestão de tempo, de planejamento, isso são outros cursos que fazem. Mas nós, enquanto empreendedores e empresários, precisamos fazer isso. Então, eu vou com medo, mas eu vou com medo calculado, porque eu tenho um risco que é calculado. Na pior das hipóteses, eu vou investir 5 mil. Mas eu paro de dizer, eu vou gastar 5 mil, eu vou investir 5 mil, né? E aí eu vou ter o retorno. Então, isso é muito importante. E aí, antes da gente responder as perguntas da Juliana, eu já quero aproveitar esse gancho para falar um pouquinho do curso. Porque o curso Mente Empreendedora com Resultados de Empresário, ele tem como proposta fazer exatamente isso, né? Ajudar você que quer empreender na psicologia a conhecer estratégias que vão fazer com que você aumente o alcance do seu trabalho. Porque se você não tiver dimensão de que você pode mais, você vai ficar sempre com medo de ficar num paciente. E aí, eu estou usando o exemplo do consultório, mas pode ser, né, na escola, no hospital. Eu me recordo, a Juliana acabou de dizer, lá naquela época que ela queria estar no hospital, para estar no hospital era só um trabalho se fosse voluntário, né, Juliana? Será? Ou era uma crença que você tinha naquela época? Né? Então, tudo isso a gente tem que pensar bastante. É um curso que vai trabalhar a prática. Nós não vamos trabalhar teoria. Nós vamos trabalhar aquilo que eu e o Fernando aplicamos e que vem dando certo nos últimos 6 anos. Se fosse 2 já era bom, mas a gente costuma brincar, eu e o Fernando, que nós já passamos a crise dos 5. A nossa empresa não fechou com 5 anos. Né? Então, se teve anos difíceis, eu gosto de dizer isso e partilhar. Nós erramos muito, mas as nossas estratégias de acertos foram muito melhores. No ano de 2015, que foi o pior ano para a gente dentro da consultoria, eu e o Fernando não tiramos um centavo do nosso bolso para pagar as contas da empresa. E isso tem muito a ver com essa nossa capacidade. E é isso que o curso vai trazer. Para quem que esse curso é destinado? Para quem está no último ano da faculdade ou que está começando a empreender na carreira, para quem está já empreendendo, mas ainda está trabalhando muito e tendo pouco retorno porque não consegue olhar as estratégias, ou para quem já está indo bem e quer melhorar e quer fazer ainda mais. Benefícios tem inúmeros, mas o principal é saber que vocês estão aprendendo com 2 pessoas que estão transmitindo a experiência de uma vida de 6 anos de sucesso. Transformações são as que você quiser.
desde a mudança de mindset até você dizer, eu quero daqui 10 anos ter uma mental clean. Então, saúde emocional no trabalho, saúde emocional nas empresas, é uma realidade. Há pelo menos 5 anos. Eu sei que a mental clean tem muito mais tempo do que isso. Ah, você não sabe o que é a mental clean? Vai estudar. Joga no Google que você vai descobrir que é uma psicóloga que vem faturando aí muito, muito bem. Por quê? Porque ela é uma empresa, porque ela olha para o negócio dela como uma empresa, mas ela vive do propósito dela, que é ter trabalhadores emocionalmente saudáveis. Então, a gente pode tomar consciência enquanto transformação, ser capaz de mensurar as nossas atividades, perceber quando uma atividade dentro da psicologia é viável ou não. Às vezes a gente fica batendo muito numa atividade e não é, por conta de uma coisa que a Juliana falou muito importante, que é eu estou dando para o mercado o que eu quero dar ou eu estou oferecendo para o mercado aquilo que eu tenho conhecimento, que eu tenho habilidades e que o mercado precisa. E aí nós psicólogos morremos de medo de dizer, eu não posso vender nada. E aí eu vou dizer para vocês, venda é atender uma ou mais necessidades de uma pessoa. Né? Então, se você tem um trabalho como o da Juliana, que vai ser totalmente voltado para a saúde mental das pessoas e mais especificamente das mulheres, se você tem um produto que você oferece, isso atinge o objetivo daquela pessoa, você vendeu. E não tem nenhum problema em a gente vender. Então, é ressignificar, é a transformação de eliminar algumas crenças limitantes e fazer com que o seu negócio impulsione muito. Na próxima quinta-feira, a gente vai ter uma aula ao vivo também. Essa aula vai ser comigo, com o Fernando, e a gente vai falar um pouco mais do que é essa mente empreendedora com resultados de empresário. Hoje, o botão está aí. O Fernando vai falar mais algumas coisas que tem no curso e depois a gente já volta com a Juliana, certo, Fê? É, certíssimo, Bia. E então, vamos na próxima quinta-feira, vamos fazer uma coisa que é, além de partilhar um pouquinho de conhecimento, vamos estar disponíveis essencialmente para responder à sua pergunta. Vamos querer fazer uma conversa bem... Seja do que for, não perguntas indiscretas relacionadas com mente empreendedora, resultados de empresário, aquilo que nós temos vindo a fazer. Se quiserem fazer perguntas indiscretas, também podem fazer, nós podemos responder ou não, ressalvamos esse direito. Então, vamos lá. Essencialmente, queremos uma aula realmente que não seja uma aula, que seja bem uma conversa informal, muito informal, e pode ser muito interessante. Você coloca a questão, nós vamos responder. Há uma coisa que nós lhe vamos dizer. Vamos responder com a nossa experiência. A experiência de eu no mundo empresarial mais de 25 anos, a Bia também em RH como consultoria e com a nossa própria consultoria. Se não soubermos a resposta, não vamos inventar. Foi uma coisa que eu aprendi há muitos, muitos anos. As pessoas gostam quando nós temos a humildade suficiente de dizer eu não tenho agora a resposta para essa pergunta, mas amanhã eu vou-lhe responder. Então é isso que nós faremos com você, se não soubermos também a resposta. O que é que tem o nosso curso? O que é que tem a turma 2? A Bia já falou muitas coisas. Às vezes perguntam-nos e as pessoas dizem eu tenho dificuldade de fazer pesquisas. É uma das coisas, eu vou-vos dizer o que temos lá no curso. Pesquisas, como adequar o produto ao mercado, não àquilo que nós queremos, mas aquilo que o mercado realmente quer. Vamos falar sobre a comunicação adequada com parceiros, com clientes, enfim, é muito importante utilizar a comunicação adequada ao objetivo daquilo que nós queremos. Postura consultiva, o que é isso? Nós já tivemos algumas aulas, já lhe demos algumas informações. Postura consultiva é a base de muita coisa que você vai ter a oportunidade de ver. A visão do negócio, que também já abordámos algumas dessas questões, parcerias, precificação de serviços, esse bicho de 7 cabeças, como é que eu vou apresentar uma precificação para fazer uma palestra numa empresa, um workshop, seja aquilo que for. É muito simples, nós gostamos de simplificar as coisas porque também nós, eu e a Bia, tivemos necessidade de estudar coisas altamente complexas para perceber que depois com uma soma, uma divisão, chegamos facilmente com fórmulas, uma divisão e uma soma, nós temos precificação muito simples. Portfólio é outra das grandes questões que é, eu tenho serviços, como é que eu apresento? Nós vamos explicar como fazer um portfólio profissional e eficiente, não só profissional de aspecto, mas que seja eficiente. Divulgar o trabalho de cada um de nós é muito importante, como elaborar propostas e fazer vendas também. Por isso é um curso que nós
Nós queremos falar de empreendedorismo não naquele conceito de empreender, o que é. Não, é na prática realmente aquilo que é necessário para que se transforme ideias em projetos execuíveis com retorno financeiro. Se você tem um projeto que não quer retorno financeiro, era aquela questão que nós colocávamos e falávamos realmente com a Juliana, se quiser fazer filantropia, ótimo, ainda bem, significa que tem capacidade financeira para poder fazer isso. A Bruna trouxe aqui uma dor, né? A gente já pergunta para ela o que é. Ela colocou: Juliana, hoje foi meu primeiro dia de consultório. Parabéns, Bruna. Imagino que você teve muitas borboletas na barriga. Me formei em março, estou muito ansiosa, feliz e preocupada. Pretendo fazer convênios com sindicatos e empresas da minha região. Minha região é pequena, interior de Santa Catarina. Que legal. Comenta alguma coisa, Ju? Senão, eu e o Fernando, a gente sempre comenta, né? A gente esquece que tem convidado. Né? Passou um na cabeça, Bia. Lembrar o primeiro dia que eu abri o consultório, que eu falei, agora é para valer. Né? Dá aquela insegurança, aquele medo. E aí a gente olha e fala, caramba, o que a gente vai fazer? O que eu fiz na época, né, a gente está falando aí de quase 15, 16 anos atrás, mas eu acho que é válido, é pesquisar se vale a pena, inclusive, como que o convênio na sociedade é aceito, né? Porque às vezes a gente firma a parceria com um convênio, mas poucas pessoas têm aquele convênio ou poucas pessoas utilizam um trabalho do psicólogo via convênio. Então, acho que vale uma pesquisa, assim, para entender. Hoje, as redes sociais são incríveis, tem seguindo o que o Conselho Regional, enfim, o Federal de Psicologia dita como ético ou não seguir pelas questões de redes sociais. Eu acho que toda divulgação é sempre válida, não infringe nada de ética, então, pensa assim, mesmo na cidade sendo pequena, impossibilidade de você divulgar o seu consultório ou o seu serviço via esse modo digital aí que é revolucionário, né? Acho que vale. De resto, acho que confiar em você, né? Então, vou te falar que, olha, 18 anos de RH, eu ainda tenho algumas inseguranças para empreender com coisas que eu estudo há anos, né? Quase 20 anos. Eu falo que metade da minha vida está em empresa, em essas coisas, e mesmo assim vai dar insegurança, e a sociedade vai vir em cima da gente, matando com o que é determinado como certo e errado. Então, olha para você, entende o que você quer como certo e errado, estuda, pesquisa, vai atrás e não tem o sucesso, não tem como não vir, né? Então, boa sorte nesse começo. Bruna, eu não posso, essas coisas já são sempre muito interessantes, e é interessante percebermos que não é só a primeira vez que se faz qualquer coisa na psicologia, é em qualquer atividade. Eu recordo-me a primeira vez que criei uma empresa. A parte mais importante foi o contrato que eu fiz com alguém que me emprestou dinheiro para eu criar a primeira empresa. Foi uma decisão assustadora, eu não tinha nada, estava a contrair um empréstimo. Essa empresa teve algum resultado não esperado e fechou. E outras se abriram depois dessa e fecharam. E depois continuei a insistir, eu tinha muito aprendizado daquilo que estava errado, até que fiz uma que deu certo. E depois de ter feito uma que deu certo, fiz a segunda que deu certo. E depois de ter feito a segunda que deu certo, fiz a terceira que deu certo. Mas fiz umas 4 ou 5 que deram erradas. Então, para além de tudo aquilo que você já ouviu, prepare-se para a luta, porque você iniciou hoje uma luta. Que bom. Você se tornou empresária. Não sei se você se deu conta disso, Bruna, mas parabéns ao mundo dos empresários. E a forma como você vai gerir isso é que vai fazer todo o sucesso. Nos envia um e-mail, conte mais um pouquinho se a gente puder ajudar, né? E avalie se não é o seu momento de repente estar com a gente e pensar em como fazer crescer aí o negócio do consultório, que me parece que é o caminho. E mais um pouquinho para a divulgação nas redes sociais. Eu não sei o que você conhece, mas siga Marketing para Psicólogos. O Bruno Rodrigues tem muita coisa gratuita que ensina como fazer, de que forma fazer, é com ele que nós aprendemos. Então, tem muita coisa aí que você pode fazer, e se não der frio na barriga é porque alguma coisa está errada. Então, né? Mas a região é pequena
e tem algumas coisas que em região pequena você consegue fazer muito mais do que em região maior, que é um outro paradigma ou uma crença limitante. Verdade. Minha região é muito pequena, não dá para fazer. Não é verdade. A gente tem visto psicólogos em cidades pequenas construírem grande autoridade. Então isso é bem interessante. Tem pessoas que respiram, tem público, né, Bia? Se tem pessoas respirando, tem público. Tem público, exatamente. É a forma como você vai divulgar isso, né, que você precisa aprender e faz parte do processo de quem decidiu, né, ter o seu próprio negócio, tá? Lucílio, o Fernando respondeu, o link está em cima, e agora eu comecei a ouvir o meu retorno. Sim, um pouquinho, mas tudo legal. E se tiver mais alguma dúvida, pergunte, tá bom? Ana Lúcia te fala que parou, não sei se retornou. Hélida, Juliana, como você define o seu nicho? Saúde mental mesmo? Chave. Juliana, eu posso dar uma explicação, que pergunta tão interessante. Olha só um paradigma. Eu não posso fazer nada enquanto o meu nicho não estiver muito bem definido. Não é verdade. Eu posso fazer aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu já pesquisei que posso fazer, e eu escrevi porque eu tomei notas, e disse a Juliana que aquilo que ela queria fazer é, com todos os meus olhares, aquilo que eu queria era cuidar das pessoas. Então, esse para já é o apontador do nicho que a Juliana tem. Ela sabe que quer cuidar do bem-estar das pessoas. Saúde mental, não especificamente. Como? Talvez ainda não saiba. Talvez ainda vá descobrir, mas para já começou a fazer a pesquisa com as pessoas que ela quer cuidar. E isso é muito importante. A concentração, e isso sim, fundamental. Eu não posso estar a anunciar que faço tudo e mais alguma coisa. Então, para já, eu estou a cuidar de pessoas. Juliana, eu não sei se ajudei ou se pelo contrário compliquei, mas é muito importante perceber que conseguimos atuar sem ter tudo muito bem definido. É mais importante às vezes a ação do que a estagnação e estudar, procrastinar e não ter a atitude de fazer. Então, essa atitude é fundamental. Sim, e é por experiência própria também, Fernando. Se eu for pensar e responder, você definiu o seu nicho? Eu vou te dizer que não. Eu ainda estou nesse dilema, né? Apesar de eu olhar e todas as minhas áreas de atuação do que eu estou pensando em fazer, predominantemente é um público feminino, mas eu não quero falar que vai ser só para as mulheres, porque tem homens que também buscam isso e tem homens que também precisam disso. Então, eu não defini 100% o nicho, são algumas atividades diferentes, então que eu consigo, como o Fernando falou, entender o que o mercado está me pedindo, e aí sim eu segmento comunicações, eu segmento atividades por nicho, mas o grande projeto na verdade é para todos, não é só para todos, é para todos, porque quando eu falo que as pessoas estão adoecendo, não são pessoas só de empresa, ou só psicólogos, ou só pessoas que estão aposentando, ou crianças, né, que estão vindo aí num modelo de educação igual a sei lá quantos anos, então a gente tem cada vez mais crianças sofrendo, não querendo ir para a escola, ou enfim, é um adoecimento mental também, né, porque são crianças diferentes, né, eu estava brincando que tudo que eu aprendi quase 20 anos atrás na faculdade em psicologia do desenvolvimento, se eu for olhar, hoje em dia minhas filhas, eu falo, gente, mas aquilo não é mais igual, essas crianças estão diferentes. Então, se a gente não entender que está tudo se atualizando e que o nosso nicho é enorme, a gente acaba ficando um pouco realmente perdido. De novo, para começar a fazer as ações, a gente não precisa ter 100% definido, mas também não dá para tirar para todos os lados. Então, as minhas primeiras ações estão indo com nichos definidos, apesar do grande projeto ainda estar aberto. E a primeira pergunta que eles me fazem toda vez que eu falo com eles: você definiu o seu nicho? Seu site está um pouco mais feminino, está um pouco mais masculino, e ainda estou nessa pendência. O que é interessante, acho que de acrescentar, é que a Juliana está pesquisando, ela tem possibilidade de rentabilizar nos próximos 2 meses com um pedacinho desse projeto, mas ela está em pesquisa. Então, às vezes, a gente já está fazendo, mas a gente está pesquisando esse nicho, Hélida.
Tem uma coisa que é interessante da gente pensar, e que, assim, nicho, desde que o mundo empresarial existe nicho. Mas nicho é uma coisa que está na moda agora. Todo mundo, né, tem que ter um nicho, todo mundo tem que ter um nicho. Então, a gente não pode abrir o nicho demais, né, e a Juliana tem consciência disso, mas a gente também não pode ficar no nicho. Enfim, eu e o Fernando, a gente sempre divide. Nós fracassamos no projeto durante 15 meses, porque a gente fechou um nicho, e fechou. Então, quando a gente fez algumas pesquisas lá no começo e não continuou fazendo as pesquisas, a gente definiu que, ok, é isso que tem que acontecer. E quando chegou lá na frente, não era. Então, eu tenho que ter um nicho, eu preciso, é necessário ter um nicho, mas eu também tenho que olhar o que é que o mercado necessita. Senão, é muito lindo o projeto para mim. Eu me lembro que no meu dia de maior frustração, quando a gente lançou e a gente recebeu um feedback, foi um feedback assim... mas a Bia sempre fala as mesmas coisas. Eu assisti uns 20 vídeos da Bia, ela fala a mesma coisa. E, de fato, era isso mesmo. Eu lembro que eu dei uma risada nervosa para a Fernanda e falei assim, olha, sócio, nós descobrimos uma coisa fabulástica. Eu brinco muito com coisas fabulásticas. Só nós dois achamos isso fabulástico, mas ninguém no mundo, né? Então, cuidado para não fechar o nicho e também para não abrir demais. É o bom senso, e o bom senso vai acontecendo com as pesquisas. As pesquisas é que vão dizendo. Olha só a importância da experiência, e é isso que nós damos realmente, a experiência da nossa vida, a experiência do curso. Quando nós fomos para o online, nós não sabíamos nada e seguimos uma metodologia de um curso que comprámos, que fizemos, que era top dos tops, e aquilo que nos dizia era que nós tínhamos que ter um nicho antes de começar a trabalhar. E foi isso que nós fizemos. Nós tínhamos o nome da nossa persona, sabíamos onde é que ela morava, com quem é que ela... Ou seja, uma personagem inventada. Seguimos tudo como os livros dizem, como a teoria diz que deve ser. Só que a prática foi resultado zero. Quando olhámos para outra pessoa que estava a atuar no mesmo mercado, vimos uma pessoa, que é o Bruno Rodrigues, que diz assim, não, se vocês não têm nicho, não faz mal. Vamos começar e o nicho aparece. Aparece naturalmente, vamos pesquisando e ele aparece. Como assim? Então, um diz que os livros dizem que, e agora o outro diz que, nossa, essa é a vida. Há coisas que funcionam para uns e que não funcionam para outros. Quem é que está certo, quem é que está errado? Para nós, funcionou não termos um nicho muito bem definido e fechado, e pelo contrário, escutarmos, ouvirmos e sermos um bocadinho mais abertos. Funcionou assim, para outras pessoas pode não funcionar. Agora, sabemos quais são as vantagens e as desvantagens de uma e de outra solução, e é isso que realmente podemos partilhar, e é ótimo, não é? Que legal. Temos mais coisas aqui? A Cidinha Araújo está dizendo que sempre aprende com a gente. Parabéns, Ju, pela trajetória. Joyce, eu já respondi, sim, ficará gravada. Fica gravada? Sim, a gente vai disponibilizar a aula. Sim, fica? Sim. Não é só se nos pedirem muito? Não. José Vitor, parabéns, Juliana, pela sua vida pessoal e profissional, sucesso no seu empreendedorismo, parabéns também a Bia e o Fernando, obrigada. A Claudinha, trabalha há 10 anos em psicologia jurídica, 2 anos na clínica, empenhada em empreender. Nossa. Cláudia, abre um pouquinho o seu mindset, empreender, mas empreender olhando como negócio. Não é só fazer atividades, tá? Pensa um pouquinho nisso. A Bruna agradeceu pelas dicas. Katsumi também está na turma 2. Trabalho faz parte da nossa identidade. Penso que falar sobre saúde mental e trabalho é fundamental. E o número de adoecimentos vem aumentando assustadoramente. Sim, a Katsumi tem um trabalho muito bacana na área de psicologia organizacional. Me corrija se é isso, Katsumi, a gente respondeu um e-mail hoje, que eu e o Fernando queremos falar com você sobre ele, tá? Uhum. A Lucília está perguntando qual é o endereço do seu site. Só para complementar, eu coloquei o meu Instagram, eu publiquei esses dias um infográfico que eu montei com dados de saúde mental da OMS. Então, eu coloquei aí, se vocês quiserem dar uma olhada, tem esses dados e sim, está aumentando assustadoramente. Sim, é muito grande.
A Elida diz, me identifico com essa questão do bem-estar das pessoas como um todo. Essa aula de hoje foi um tapa na cara para mim. Estou perdidona por onde começar. Eu abri mão de um concurso público porque estava adoecendo e meu desejo é empreender na psicologia e a sacada dessa aula está me fazendo refletir. Que ótimo, Elida, e você está com a gente. Né? Você vai estar aí nos próximos 3 meses, a gente vai trocar, vai fazer aquele grupo do Facebook bombar, lá da gente trocando muito com a turma que estiver lá. Então, esse é o caminho. Às vezes a gente está um passo muito pequeno, mas as crenças do passado. Hoje a gente falava sobre isso com uma mentorada. Ela trouxe todas as questões dela para a discussão, né, da mentoria, e no final ela virou para a gente e falou assim, gente, eu pensei muito se eu ia falar isso para vocês ou não, mas eu queria partilhar que tem algumas coisas que estão muito difícil para mim. É difícil pensar na minha missão, na minha visão, nos meus valores, pensar em dinheiro, pensar... Então, é mesmo. E aí eu e o Fernando partilhamos justamente isso, né? Para eu entrar na minha consultoria, o Fernando foi meu mentor por pelo menos 5 anos. A gente se conhece há 11, 6 anos de consultoria, então é isso. 5 anos do Fernando falando muitas coisas. Bia, você pode mais. Bia, não é só a empresa. Bia, tem outras coisas. Bia, vai sozinha, você pode ir sozinha. Não dei conta de vir sozinha, trouxe ele comigo, né? Então, a gente tem essas coisas de ter realmente as crenças limitantes de lá, né, que fazem com que a gente tenha dificuldade. Que bom, Elida, se você já conseguiu ter uma reflexão hoje, que ótimo. As meninas estão por aí. A estimativa de que a depressão se torne a doença mais incapacitante do mundo em 2020. Obrigada, Katsumi. Realmente, é uma coisa que eu falo. Os psicólogos, a gente ainda está olhando muito, muito, muito para o indivíduo no consultório. Não estou dizendo que não tenha que olhar. Mas quando a gente conseguir encontrar uma forma de se posicionar, e aquele psicólogo que encontrar uma forma de se posicionar de uma maneira mais ampla, as empresas vão pedir por nós. Porque vai chegar um momento, com esse mundo globalizado, onde eu quero sempre mais, com menos e mais perfeito, as pessoas não vão dar conta, elas vão precisar olhar para isso. E aí depende muito de como a gente vai estar lá pronto para ajudar. Vanice, tenho muitos anos de formada e minha escolha foi na área clínica e me sinto realizada, mas já tentei ter uma consultoria em saúde emocional para empresas, mas este trabalho não foi para frente. A equipe foi interrompida e não foi para frente, mas tenho vontade de continuar. Gostaria que vocês me ajudassem. Vanice, tem várias formas que a gente pode te ajudar. A forma mais efetiva e mais que você vai ter o retorno é você entrar no curso. Né? A gente não está vendendo, a gente está falando que isso é verdade. Outras formas vasculhe tudo de Psicólogos in Company. O nosso projeto ele começou com um escopo focado totalmente em empresas, e aí o nosso mercado pediu para que a gente ampliasse o nosso olhar. Olha lá a questão do nicho. A gente começou contando como ter uma consultoria para empresas. E aí os psicólogos começaram a falar, mas eu não sei precificar, mas eu não sei como quer ter lucro, mas eu não sei sustentar, mas eu não sei fazer planejamento, e aí a gente ampliou esse processo. Tem muita coisa lá que fala, mas basicamente, normalmente os projetos de saúde emocional que o psicólogo leva para a empresa, eu diria para você que, não vou chutar um percentual porque eu vou estar chutando, mas boa parte deles é por uma comunicação inadequada. Tá? A gente chega lá querendo ajudar, querendo curar o funcionário. E a empresa precisa de produtividade, precisa ter lucros. Então, mesmo no momento de cura, que pode ser o que a gente vai estar fazendo, né? Cura que a gente diz é das pessoas poderem olhar e se autoconhecer e se perceber, não é nada de que não seja o que a psicologia fala. Eu preciso conversar com a empresa, com a linguagem da empresa. E porquê é que nós dizemos isto? R$897 equivale a cerca de 2 consultorias com Psicólogos in Company, com a Bia e com o Fernando. Então, pelo preço de 2 a 3 horas de consultoria connosco, você pode ter um curso em que aborda toda uma série de processos relativamente ao empreender e, mais do que isso, a empresariar aquilo que se empreende, que é uma coisa muito importante. Então, essa é a maior ajuda que nós lhe podemos dar, Vanice, é disponibilizar por R$897 todo um conjunto de aulas que vão ficar gravadas, que você tem acesso durante 1 ano e que lhe vai dar muita, muita, muita informação que, se você quiser, transforma em conhecimento através da sua atitude. E isso é muito importante. Nós não podemos garantir resultados, não vamos garantir resultados, porque os resultados dependem só, exclusivamente de você. Mas nós vamos transmitir o nosso conhecimento.
Aqui há sempre aquela questão que ainda hoje alguém me mandava um e-mail, R$ 897 neste momento para mim, enfim, R$ 897 para um profissional liberal e que se podem pagar em até 12 vezes, se isso é neste momento um problema financeiro para você, você precisa desesperadamente de fazer este curso para que daqui a 3 meses não tenha esse problema. Caso contrário... Já tinha pago o curso, inclusive. Caso contrário, daqui a 3 meses está a dizer exatamente a mesma coisa, ou pior ainda, isso dói porque dilacera realmente. Você vai dizer que vai desistir daquilo que foi a sua atividade e o seu investimento durante 5 anos em psicologia, porque diz que não foi capaz de viver de psicologia, porque não lhe ensinaram a ter as atitudes corretas, a romper paradigmas, a quebrar uma série de coisas que estão erradas e que nós queremos fazer isso no nosso curso. Então, se neste momento você não tem R$ 897 pagável em até 12 vezes, por favor, inscreva-se, vai arranjar o dinheiro, seja onde for, porque você precisa mesmo fazer este curso. Sendo que vai depender o resultado da sua atitude, não se esqueça. Então vamos lá. Que mais perguntas temos? Temos a Katsumi, psicóloga de trabalho, na verdade, mas dialoga bastante com a psicologia organizacional. Que eu tinha falado de psicologia organizacional, mas era do trabalho, perfeito. Que legal. A Mariana é a irmã da Juliana, né? Mariana Riscala, pelo nome vivo, aprendendo a cada dia. Uau, eu sei o que é isso, Mariana, sei o que é isso, porque não com a Juliana, que tenho o prazer de conhecer há bem pouco tempo, mas com esta minha sócia, que somos sócios há 6 anos e há 11 anos que nos conhecemos, eu acho que é mútuo. Ainda conseguimos surpreender-nos de vez em quando um ao outro com uau. Ela fala e eu tomo muitas notas cada vez que esta minha sócia fala. Então, que bom quando as pessoas têm esse manancial para transbordar, para dar e partilhar. Que bom, que bom. Que bom, Juliana. Mariana, obrigada por estar com a gente também, viu? E eu tenho quase certeza que o José Vitor é teu pai, né, Juliana, que está por aqui? Eu acredito que seja. A gente pode falar porque é legal quando a família participa. E que bacana, muito Parabéns legal. Por isso. Isso é muito importante, né, pra gente. Pessoal, mais perguntas? Né? Não. Vamos vendo. Se não houver mais perguntas, a Juliana tem 2 pequenas que estão presas no quarto, que já devem estar dando o horário delas. Mas vamos deixar aqui só um recadinho, uma lembrança. Na próxima quinta-feira, no dia 8, vamos ter então essa nossa aula interativa. Gostaríamos muito que você estivesse connosco e que nos questione sobre aquilo que quiser. E depois, no dia 12, e já fica também no seu calendário, de 2 a 8 dias, vamos ter o encerramento desta nossa campanha e vamos ter uma aula também muito, muito especial com uma pessoa que já falámos aqui hoje e falamos muitas vezes, que é o Bruno Rodrigues. Então, marque na sua agenda o próximo dia 8, o próximo dia 12, às 21 horas. Esperemos que seja, e vai ser com certeza tão bom como foi hoje ter a Juliana Riscala connosco. Juliana, que eu já não diria que foi uma surpresa agradável, porque você já mostrou que as surpresas ainda estão para vir e vão-se mostrar através dos resultados. Que bom que você esteve connosco. Da minha parte, foi um prazer ter todos vocês aqui. A mamãe Regina também está assistindo. Olha só, que legal. Foi um prazer muito grande ter você aí desse lado. Você que nos vai ouvir em reprise, que eu não sei quem é que nos conseguiu convencer a fazer a reprise, mas enfim, vamos fazer assim. A qualidade da aula da Juliana. É mesmo. Então, para você que nos está a escutar, espero que tenha usufruído tanto e que tenha agregado tanto como agregou a nós também. Um grande abraço desde o Porto e deixo que vocês se despeçam. Obrigada, queria agradecer todas as mensagens e eu coloquei o meu Instagram, né, se vocês quiserem me seguir. Alguém perguntou do site, ele está na reta final e nos próximos dias espero ter novidades aí também. Virando aniversário tem um ciclo novo, vamos começar tudo, né? E gratidão a Bia e ao Fernando pela oportunidade e contem comigo, sempre que eu puder compartilhar, estou aqui. Legal. Ju, tem uma coisa importante. O e-mail da Juliana ficou aí durante um tempo. Se vocês quiserem, a gente coloca novamente. De repente, quem quiser receber os conteúdos dela, saber um pouquinho mais, encaminha um e-mail, que ela tem uma lista
né, de pessoas que ela encaminha os conteúdos exclusivos, e aí vocês também podem estar trocando e recebendo aí mais informações de todo o trabalho da Juliana. O Fernando já colocou de volta. Esperamos que algumas pessoas dessa aula também estejam com a gente na turma 2, assim como muitas, né, que apareceram. Os meninos não apareceram hoje, nós temos 2 meninos na turma 2, mas tem bastante meninas que já estão aqui conosco. E na quinta-feira a gente se vê aqui às 21 horas. E Ju, se você puder estar com a gente, vai ser um prazer, tá bom? Não tenho dúvidas, não tenho nada. Um super beijo, gente. Boa noite. Como que se fala isso, gente? Alguém Baie. me ajuda? Baie, se for francês, não sei. E quando o empreendimento superar em prazer os resultados financeiros da atividade profissional, e quando o empreendimento superar em prazer e resultados financeiros a atividade profissional. Nossa! Próxima aula. Então, uma pergunta para a Juliana muito direta, muito objetiva, e ela vai responder com certeza num futuro próximo. Ou, agora não vamos saber, né, Ju? Agora não vamos saber. E eu nem tenho essa pretensão, por enquanto tá bem observados, então vamos ver mais para frente. Eu tomei notas, como vos disse, eu digo para tomar, e eu tomei nota quando a Juliana disse, eu digo para vocês que não é preciso atuar numa área, posso trabalhar em várias frentes. Foi uma das frases ditas pela Juliana que eu tomei nota e que é realmente muito, muito importante. Não tenho que ter só uma frente, não tenho que trabalhar só numa área. Essa é uma crença que a gente tem, às vezes, uma barreira mental. Porque eu estou fazendo alguma outra coisa que me dê mais prazer e mais sucesso, eu tenho que abandonar algo. E não necessariamente a gente precisa fazer isso, né? Hoje, por exemplo, eu e o Fernando, a gente tem 4 frentes diferentes de trabalho, né? Então... E todas elas têm lá o seu tempo de crescimento, de trazer resultados. Então, pode ser uma crença limitante. A gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. E o profissional do futuro é esse, né? Vai trabalhar em várias frentes ao mesmo tempo. Eu não resisto a partilhar aquilo que eu adoro aprender com crianças, eu imagino que vocês também, e a grande diferença, uma das gigantes diferenças entre as crianças e os adultos, é que os adultos substituem o I pelo OU. Com muita frequência. Você quer trabalhar isto ou aquilo. Você vai fazer isto ou aquilo. As crianças são fantásticas porque queres isto, sim, e aquilo também. E. Qual é o limite? Porquê é que nos limitamos? Porquê é que há de haver um limite? Fiquem com essa reflexão, entre todas as outras. Um grande abraço. Chegou atrasada, perdeu tudo. O Glade Guedes não perdeu. Se você clicar aí, vai estar disponível já durante 24 horas este replay, esta aula, e depois amanhã nós vamos, ou a partir de amanhã, vamos dizer como é que vocês podem acessar esta mesma aula, está bem? Um grande abraço para vocês. Gleide, a gente vai mandar um e-mail para você daqui uns dias, viu? Entre amanhã e depois. Beijos para todos vocês.